Olá, alunos do sétimo ano A e B. Estamos aqui novamente para retomar as nossas aulas, aulas de revisão das aulas do Centro de Mídias. Aulas essas que aconteceram na quarta-feira, no dia 2, na sexta-feira, no dia 4, e aula que teve ontem, no dia 9. Então, o professor fez um apanhado. Então, vamos dividir essa aula de revisão em três partes, ok? A primeira parte, os professores no dia 2 falaram sobre a administração. Vale lembrar que aqui eles ressaltaram duas formas de revisão, desculpe, duas formas de administração, sendo que na América Portuguesa a administração era feita através de capitanias hereditárias, né, que nós já estudamos, que eram grandes porções de terra, administrada pelo capitão donatário. E no caso aqui, desta aula que foi feita no Centro de Mídia, a administração espanhola, que era dividida em vice-reinos. Vice-reinos esse de Granada, vice-reino de Peru e outros vice-reinos que eram formas de eles dividirem o território e de melhor administrar. Foi falado também sobre como era repartida, novamente foi falado, sobre como era repartida a sociedade na América Espanhola. Então, a primeira classe social que aparece eram os chapetones, que eram filhos de espanhóis e que vieram aqui com o objetivo de administrar a América Espanhola. Juntamente com eles, uma grande classe social também, que tem grande influência, e nós já falamos sobre isso, era o clero, na representação da igreja, que tinha grande influência, principalmente política. Depois vinham os criollos, que eram filhos de espanhóis, mas nascidos aqui na América, tinham alguns benefícios, mas não tinham grande influência nem política nem administrativa. A outra classe social são os mestiços, e o próprio nome diz, é uma miscigenação, uma mistura de raças, principalmente de espanhóis com negros ou espanhóis com indígenas. E, finalmente, os índios e os negros, índios esses que nós já conhecemos como os maias, incas e astecas, e os negros que posteriormente vieram para substituir a mão de obra indígena. E aí, falando novamente sobre administração, como era administrada esses vice-reinos. Eles tinham vários órgãos. Tinham a casa de contratação, né? A administração espanhola implanta aqui a casa de contratação, que tinha como principal objetivo de recolher impostos e supervisionar o que era importado ou exportado na América Espanhola. Depois disso veio o Conselho das Índias, desculpe, órgão esse que foi implantado pela coroa espanhola, e que tinha como objetivo, principalmente, de administrar e supervisionar as riquezas que entravam e saíam do país. Existia também um órgão chamado tribunais, né, as audiências, que eram chamados por tribunais, que tinham a função de julgar as demandas que houvesse necessidade de imperar as leis. E, finalmente, os cabildos, que eram câmaras municipais distribuídas por esses vice-reinos e que cuidavam das demandas do cotidiano de cada vice-reino. A segunda aula, realizada no dia 2, no dia 4, sexta-feira, falava sobre especificamente o ciclo do açúcar no Brasil. Vamos entender como ocorreu isso. Primeiro, o ciclo do açúcar começa no Brasil após a escassez de pau-brasil, ou seja, a principal riqueza que era explorada aqui pelos
portugueses era o pau-brasil. Porém, com a escassez de pau-brasil, e como os portugueses já tinham domínio do cultivo do açúcar, da cana-de-açúcar, eles trazem esse know-how, essa experiência para o Brasil. Porque o Brasil deu certo o ciclo do açúcar? Primeiro, porque a cana-de-açúcar necessita de muita chuva. Então, como esses grandes engenhos ficavam no litoral, e o litoral, consequentemente, é um lugar que chove mais do que no interior do país, a chuva, o solo de Massapê, o solo roxo, né? E essa condição de plantio favoreceu que houvesse lucro muito grande sobre esse ciclo do açúcar, né? Falamos de capitanias hereditárias, que são nessas grandes porções de terra, onde era implantado o engenho, né? Mas somente duas realmente prosperaram e muito, que foram as capitanias de Pernambuco e a capitania de São Vicente. Depois se falou de como era o engenho, né? Vamos imaginar aqui uma fazenda, uma grande porção de terra, onde havia um local chamado engenho, que tinha especificamente a função de produzir açúcar, né? No primeiro momento, o melaço, que é aquela cana-de-açúcar fervida, né? Que tira aquela parte mais grossa, e posteriormente havia o refino, onde eles extraíam o açúcar refinado como hoje nós conhecemos. Também tinha a Casa Grande, que era ocupada pelo senhor de engenho, que tinha grande autoridade e poder, e lá vivia ele com sua família e alguns escravos de confiança. Existia também a senzala, que era onde era a moradia dos escravos, né? Basta vocês saberem que o lugar era inóspito, né? Não tinha ventilação, existia escassez de água e eram péssimas as condições de higiene, porém é o lugar onde ficavam os escravos, inclusive acorrentados quando eles dormiam. E também a capela, onde eram feitas as missas e os devocionais diários do senhor de engenho. Ok? E a terceira aula que foi feita ainda ontem no Centro de Mídia foi especificamente falado sobre o Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? Pacto Colonial é uma relação de interesse comercial entre a metrópole e a colônia. No nosso caso, quem é a metrópole? É Portugal. E quem é a colônia? O Brasil. Pacto Colonial era uma aliança onde a colônia não poderia vender nada dos seus produtos a não ser para a sua metrópole. No caso, a exploração era exclusiva de Portugal. Portugal, que tinha a exclusividade, haja visto que ele é a metrópole, foi aquele que veio aqui colonizar, tinha o direito de extração de todas as riquezas da sua colônia. No segundo momento, foi falado sobre a União Ibérica. O que é essa União Ibérica? É essa aliança entre Portugal e Espanha, né? Se vocês lembrarem, Dom João VI vem para o Brasil, e com isso o trono de Portugal fica vago, e aí o rei espanhol, né, que tinha alguma descendência, era casado com alguns de famílias portuguesas, ele unifica o reino. Então, por algum momento, ele vai ser rei não só da Espanha, como também de Portugal. Então, a União Ibérica é essa aliança entre Portugal e Espanha, né? Vale destacar também que, por algum momento, depois que o açúcar fica bastante produtivo e gera muita riqueza, por um período também vai haver aqui, principalmente em Pernambuco, o cultivo, a extração feita pela Holanda. Holanda essa que tinha muitas riquezas que foi emprestada para o Brasil e tinha o direito também de exploração, né? Principalmente emprestou muito dinheiro para a coroa portuguesa
e tinha o direito também de extração e de gerar riquezas aqui no Brasil. E, finalmente, foi falado sobre o comércio triangular, que era o comércio entre Espanha e Portugal, no caso aí a União Ibérica, Holanda e África. A África entraria nesse triângulo comercial, fornecendo os escravos, Espanha e Portugal com a mão de obra e a extração do cana-de-açúcar, e a Holanda também, que por um momento também vai explorar a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Basicamente é isso, e espero que todos estejam bem. Um forte abraço e até a próxima.